Pode começar? Vou falar com a voz desse jeito, né? Tá gravando aqui? Pode gravar? Conheça os fascinantes mistérios da Lua. Eu vou montar essa aí, velho. Eu sempre pedi pra tirar, eu vou montar essa risada aí. Eu tenho certeza que eu vou montar essa aí. Ficou bom demais. Vai lá. Se a própria Terra ainda guarda segredos imensuráveis, inimagináveis para nós, humanos, imagina os corpos celestes que sobrevoam nossa galáxia. O fato é que, mesmo sendo o satélite da Terra, a Lua continua repleta de mistérios que intrigam os cientistas há milhares de anos. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a descobrir comigo alguns dos principais questionamentos humanos a respeito do satélite natural da Terra, a origem da Lua. Você já se perguntou como a Terra ganhou o seu satélite natural, a Lua? Por mais que muitas pessoas aceitem a sua existência como algo natural e simplesmente inexplicável, não é assim que a ciência funciona. E os especialistas sempre estão em busca de uma resposta para as nossas indagações mais primitivas. O problema é que, até o momento, o que temos são teorias ou especulações, todas muito vazias e com pouca ou nenhuma comprovação lógica ou material. Para você ter uma ideia, existem 5 teorias principais. Na primeira delas, chamada de teoria da fissão, a Lua seria, na verdade, uma parte da Terra que acabou se desprendendo de alguma região do Oceano Pacífico, bem aqui no nosso planeta, em algum momento longínquo do passado. Dá para acreditar numa ideia bizarra como essa? Em outra delas, chamada captura, é especulada que a Lua nem sempre foi um satélite natural da Terra. Aparentemente, eles acreditam que o corpo celeste estaria simplesmente vagando pelo espaço sozinho quando acabou sendo capturada pelo campo gravitacional da Terra e nunca mais se desprendeu. Quanto às demais hipóteses, elas contam que a Lua teria sido formada por meio da condensação de asteroides pré-existentes ou até mesmo por meio da colisão da Terra com outro planeta de tamanho ou proporção similares aos de Marte. Sendo que na mais famosa e aceita delas, o nosso satélite natural teria se originado graças ao impacto gigante entre a Terra e um planeta chamado Theia. Nessa ocasião, acredita-se que uma nuvem de detritos tenha sido gerada e, posteriormente, se fundido para dar forma à Lua. Ainda assim, a verdade definitiva por trás dessa pergunta continua um mistério. Vulcões lunares. A existência de vulcões na Lua foi sugerida pela primeira vez por cientistas no início do século XVII. Naquela época, o famoso astrônomo italiano Galileu Galilei observou as formações montanhosas na superfície lunar e notou uma curiosa semelhança com os vulcões terrestres. Mas a confirmação da sua existência só veio bem mais tarde, com o início das missões espaciais. Para você ter uma ideia, foi graças à missão Apollo 15, em 1971, que essa informação finalmente foi confirmada. Aparentemente, durante aquela missão, os astronautas que exploraram a região Hadley-Ryle acabaram encontrando evidências concretas de uma antiga atividade vulcânica. E, para garantir a informação, foram coletadas rochas locais que, mais tarde, acabaram sendo confirmadas como derivadas de um vulcão. Além disso, essas pedras chamadas de basaltos lunares se mostraram extremamente ricas em minerais vulcânicos, tais como piroxênio e olivina. No entanto, acredita-se
que os vulcões lunares sejam diferentes dos terrestres em alguns aspectos. Por exemplo, eles tendem a ser mais planos e largos do que aqueles encontrados por aqui, ou seja, contam com uma altura bem inferior aos da Terra. Isso acontece porque a Lua não tem placas tectônicas móveis como as nossas, criando pressões nas bordas que levam às erupções explosivas. Além disso, algumas crateras lunares se formaram quando o magma proveniente dos vulcões rompeu a superfície, criando uma explosão que resultou em grandes depressões. E, embora não haja atividade vulcânica recente na Lua, o estudo de vulcões lunares desempenha um papel fundamental na compreensão da história e geologia da Lua, revelando informações importantes sobre os processos vulcânicos em mundos além da Terra, e precisa ser mais estudado. Conheça a série True Crime que eu apresento no canal Toledo Advogados Associados, que se chama O Rastro do Coiote. Tive o orgulho e o prazer de apresentá-la e tenho certeza você terá prazer em assisti-la. Vai conferir, vai? O Rastro do Coiote, lá no canal Toledo e Advogados Associados. Água na Lua. Por muitos anos, a Lua foi considerada um deserto árido e estéril. No entanto, algumas descobertas acabaram desafiando essa antiga visão e confirmando a existência de água lunar em diversas formas. Uma das descobertas mais empolgantes envolvendo o assunto foi a identificação de gelo de água nas regiões polares da Lua, especialmente em crateras da sua superfície. As temperaturas nessas regiões são extremamente baixas, permitindo que a água se acumule na forma de gelo. E, segundo os especialistas, esse gelo pode ser uma valiosa fonte de água para futuras missões lunares. Ainda assim, essa não foi a única forma de água empolgante encontrada por lá. Estudos mostram que o regolito lunar, a camada superficial da Lua, contém moléculas de água. Essas moléculas não estão na forma líquida, mas estão ligadas a minerais como piroxênio e olivina. Essa água molecular é uma descoberta significativa para a exploração lunar, pois no futuro pode ser extraída e utilizada por nós. Além disso, observações indicam que a exosfera lunar contém hidrogênio. E, quando combinado com o oxigênio da superfície lunar, uma pequena quantidade de água pode ser formada. A grande questão aqui é que a principal origem e distribuição dessa água na Lua ainda é uma incógnita e será tópico de estudo durante muito tempo. O afinamento da Lua. Agora, e se eu te disser que a Lua está encolhendo lentamente por causas ainda desconhecidas e com efeitos a longo prazo que fogem completamente do nosso controle e entendimento? Esse fenômeno, que pode ser caracterizado como uma espécie de afloramento lunar, é evidenciado por falhas na superfície lunar, chamadas de falhas de escarpa, que se formam à medida que a Lua diminui de tamanho. Aparentemente, o satélite natural da Terra acabou perdendo temperatura ao longo da sua existência e, segundo os estudos divulgados pela NASA em maio de 2019, isso fez com que ela diminuísse cerca de 50 metros de toda a sua extensão nas últimas centenas de milhões de anos. A grande questão aqui é que, segundo registros feitos com os sismógrafos instalados durante a missão Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez, sempre que a Lua diminui de tamanho, a sua superfície adquire algumas falhas e depressões bem características que não deixam dúvidas sobre o fato dela estar realmente encolhendo. Além disso, outro registro capaz de sustentar essa ideia foi adquirido por meio da sonda LROC, Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, que fotografa a Lua desde 2009. Aparentemente, o equipamento revelou que uma região próxima ao Polo Norte também está ganhando pequenas elevações e inclinações, e tudo isso em apenas algumas dezenas de anos. A Lua como razão da nossa existência.
que a existência de todos os tipos de vida na Terra ainda são um mistério, principalmente quando consideramos a ausência de outros seres vivos nos planetas próximos, nós já sabemos. Mas você sabia que existe uma teoria que afirma que a Lua é a grande responsável por isso? Segura. Por mais que a Lua não seja o maior satélite natural do nosso sistema solar, se enquadrando apenas como o quinto maior dentre todos eles, ela ainda é o maior em relação de proporção ao seu planeta. Ou seja, por mais que existam outros satélites maiores do que ela, em proporção, quando se trata do tamanho relativo, a Lua certamente é a ganhadora, com aproximadamente 1/6 do tamanho total da Terra em diâmetros e cerca de 27% da sua massa total. Por exemplo, Marte, que é um planeta menor que a Terra, tem 2 luas, que são muito menores e mais leves em relação a Marte. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, tem várias luas, sendo a maior delas Ganimedes, ainda muito menor em relação a Júpiter do que a Lua em relação à Terra. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Devido à sua proporção relativa ao nosso planeta, a Lua acaba influenciando em muitos aspectos a Terra. Aparentemente, a gravidade lunar ajuda a estabilizar a oscilação do eixo terrestre, colaborando com as mudanças sazonais. Sem falar que, segundo alguns especialistas, a Lua teria desempenhado um papel importante na sopa primordial, responsável por dar origem à vida terrestre há mais de 3 bilhões de anos atrás. E, bom, levando isso em consideração, alguns cientistas têm apostado na ideia de que talvez essa seja uma das razões para a Terra ser a única do Sistema Solar a abrigar vida. Além disso, de acordo com especulações, no futuro, esse possa ser um dos sinais buscados pelos cientistas para encontrar possíveis planetas com vida extraterrestre. Mas me diz aí, você sabia que a Lua guardava todos esses mistérios em pleno século XXI? Essas são apenas algumas das inúmeras curiosidades que o nosso satélite natural esconde. E se você quer saber mais sobre isso, não se esqueça de comentar aqui embaixo, pedir mais, que quem sabe a gente volta com a parte 2 desse tema. Então já curte, comente, compartilha, se inscreve por aqui se você for novo. Até o próximo mistério do nosso maravilhoso universo. Agora, uma coisa que não é mistério de jeito nenhum e você já sabe, é que tem um cachorrinho lá fora abandonado esperando você. E você está procurando ele. Vai lá.